É o Evangelho Gnóstico de Tomé. É o Evangelho Gnóstico de Tomé. Gnóstico. Você vai explicar a palavra agora? Sim, de Tomé. Tá. Jesus veio, esteve entre nós. O seu messianato foi marcado principalmente por sua vida, seus atos, muito mais do que por suas palavras. Cerca de 3 anos depois, ele foi crucificado. E os 2 primeiros séculos após sua partida física foram marcados por mais de uma centena de seitas, de filosofias do movimento cristão. Dentre essas, a que mais se destacou foi o movimento dos gnósticos, do gnosticismo. Era a corrente mais hegemônica até então. Textos importantes dessa fase foram encontrados no século XX, e alguns desses textos chegaram até as mãos de Emílio de Miranda. E um dos mais importantes, chamado Evangelho de Tomé, vai ser analisado nesse livro através do estudo das crenças e posições do gnosticismo. Na primeira parte, ele vai trazer tudo sobre o gnosticismo e a realidade espiritual. E na segunda parte do livro, ele traz as 114 logia, ou ditos do Senhor, com comentários, que foram as 114 que foram encontradas no Evangelho de Tomé. Eu fiz um resumo, gente, porque esse livro ele é tão rico de informações que em 20 minutos não daria para falar dele tudo. Como o nosso principal objetivo aqui é despertar em vocês o interesse pela leitura e não propriamente a gente contar o livro todo, então eu fiz um resumo com as coisas que eu achei que eram mais instigantes. Tá? Então vamos lá. Em 1945, um camponês chamado Mohamed Ali Saman encontrou numa localidade chamada Nag Hammadi, no Alto Egito, um jarro enterrado que continha códices de papiro escritos em copta. Copta foi uma língua que prosperou por volta do século II no Egito, protegidos por um material de couro. Então, o códices era, na verdade, como se fossem livros, só que a capa era de couro e as folhas de papiro costurada. Na época não tinha esse recurso. Esses códices, mais precisamente 12 códices antigos do século IV, continham textos sobre 52 tratados, em sua maioria gnósticos, além de, olha o que tinha nesse jarro, 3 outros textos que pertenciam ao Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto entre 100 e 300 d.C., uma tradução parcial da República de Platão, o Evangelho da Verdade, o Tratado sobre a Ressurreição, a Exegese da Alma, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, entre outros. Essa coleção ficou conhecida como a Biblioteca de Nag Hammadi. Vejam como nada é coincidência, né? Esse jarro foi achado por acaso, de uma maneira até boba, porque esse beduíno estava procurando material para poder fazer uma planta, como se fosse um adubo, né, para plantar, e entra nesse local e acha esse jarro que estava ali há apenas 1.600 anos, esperando que alguém o encontrasse no momento certo. Por volta do século II d.C., o bispo de Alexandria ordenou que todos os documentos de caráter herético fossem destruídos, com grande relevância para aqueles cujo conteúdo fosse gnóstico. Gnosticismo foi um movimento religioso questionador dos primeiros séculos do cristianismo, que levava consigo muitos aspectos do misticismo e o raciocínio filosófico especulativo, porque a palavra gnose significa conhecimento. Então, para eles, é como se fosse para a gente hoje a fé raciocinada. No entanto, alguns monges preservaram alguns escritos em papiro, escondendo-os num jarro de argila na base de uma grande penha chamada de Jebel el-Tarif. Foi onde o beduíno achou. A tradução dessa biblioteca, ou seja, foi encontrada em 45, mas a tradução foi concluída em 1970
porque vinha incógnita, foi várias pessoas, vários estudiosos se envolveram nesse intuito de tradução, enfim. E forneceu um impulso a uma grande reavaliação da história cristã e a natureza do gnosticismo, né? Atualmente, todos os códices estão preservados no Museu Cópita do Cairo, no Egito. Um único códice, olha que coisa interessante, o único códice foi vendido no Cairo por um antiquário belga. Após tentativas de vendê-lo tanto em Nova York como em Paris, ele foi adquirido pelo Instituto Carl Jung, em Zurique, em 1951. Olha como nada por acaso. A intenção era que o códice fosse um presente de aniversário ao famoso psiquiatra, porque ele se interessava por essas questões psíquicas, como ele chamava as coisas espirituais, né? E esse códice, então, o número 1, ficou conhecido como Códice Jung. A morte de Jung, em 1961, provocou uma disputa sobre a posse do Códice Jung, atrasando a entrega das páginas ao Museu Cópita, somente que foi finalmente entregue em 1975. Tá? Então, assim, desde 75, todos os códices, todos os papiros foram finalmente reunidos no Cairo. O Evangelho de Tomé se desenvolve. O Evangelho de Tomé, por ser apócrifo, ou seja, não ter sido... por ser apócrifo, ou seja, não ter sido reconhecido como o ensinamento de Jesus Cristo, faz dele uma referência aos estudos gnósticos. A temática desse livro se desenvolve em zona de turbulência, por tratar-se de discussão política e religiosa. Houve muitas discussões ideológicas para se definir o perfil do cristianismo. Nesse livro, Hermínio não só informa como opina, pois é fato que entre as discussões heresia versus ortodoxia há disputa de poder. Vou dar umas definiçõezinhas rápidas, como você pediu, porque muitas palavras que são usadas, eu confesso que eu mesmo, algumas eu fazia confusão e passei a entender depois da leitura desse livro. Apócrifo significa falso, suspeito. Expressão falso, suspeito. Apócrifo. Apócrifo. Expressão usada quando um fato, uma obra, não tem sua autenticidade provada, ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. É um termo muito usado pelos católicos quando se refere a todos os escritos de assuntos sagrados não incluídos pela Igreja Cristã nos livros de inspiração divina, que são os considerados autênticos. Herético. Tudo o que se opõe aos dogmas estabelecidos pela Igreja, que é contrário aos preceitos estabelecidos pela Igreja. Cânone bíblico ou cânone das Escrituras é a lista de texto, ou os livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. Denominam-se evangelhos canônicos aqueles que a Igreja reconheceu como os que transmitiram com autenticidade a tradição apostólica e foram inspirados por Deus. São 4 e somente 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista. Assim, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O termo sinótico significa que é uma visão conjunta, tá? No sentido de expressar a mesma visão sobre algo. Então, eu queria que vocês não perdessem essa certa cronologia. Por que eu comecei lá? Alguns não devem ter entendido. Então, Jesus veio, aonde ela vai parar, né? Você vê, eu fiz questão de lembrar, todos sabem disso, que Jesus passou o seu evangelho muito mais por sua vivência do que ele nunca escreveu nada. Então foi muito mais vivência. Os textos todos, as cópias dos textos todos foram encontradas entre 150 e 350 depois de Cristo. Olha a temporalidade disso. Pessoas escolhidas por Deus determinaram quais que eram fidedignos, quais que vinham de Deus, quais que não vinham. Os gnósticos foi esse grupo que foi mais hegemônico, mas tiveram vários outros no início, depois de Cristo, nos primeiros séculos. Enfim, vamos seguindo. E 1.600 anos depois, quase um século depois da doutrina espírita, olha as conexões que a gente pode fazer. Encontram esses textos
que lidam demais com o que eles chamam de misticismo e espiritualidade. Então vamos continuar. Como já dito, o movimento cristão primitivo não constituiu um bloco monolítico de crenças e ritos administrado por uma única e contestada instituição. Nenhuma das heresias desse período representou maior risco para a estabilidade da igreja primitiva do que a dos gnósticos. Surgido no início do segundo século, o gnosticismo alcançou o mais alto ponto de sua trajetória durante as 2 décadas finais desse mesmo século, para extinguir-se na segunda metade do século seguinte. Propositalmente esquecidos, os textos gnósticos, dentre os quais o Evangelho de Tomé, só puderam ser conhecidos graças a essa descoberta. Entre tantos textos relativos ao cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé destaca-se como um dos mais importantes documentos. Os gnósticos pautavam sua relação com a divindade a partir do que lhes era fundante, a gnose, que significa o conhecimento, o contrário da ignorância. Seria um estado de consciência superior, como discernimento. Não obstante a diversidade de correntes, o gnosticismo tem uma base na qual se assenta toda a sua doutrina, o dualismo entre a matéria e o espírito. A realidade espiritual era relevante no modelo de busca. É o que vemos nos textos de Nag Hammadi. Eles lidam com o Cristo sobrevivente na condição espiritual. As origens do movimento gnóstico não são fáceis de ser identificadas, mas seus vestígios podem ser encontrados já na filosofia de Platão, aquele mesmo que nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele mesmo que fez parte do grupo do Espírito de Verdade, né? Na literatura judaica e nos escritos apócrifos do cristianismo primitivo. Só consegue chegar a adquirir o verdadeiro conhecimento, olha o resumo de como eles pensavam, só consegue chegar a adquirir o verdadeiro conhecimento quem consegue se desfazer das amarras dos sentidos e é iluminado pelas ideias perfeitas já colocadas no ser humano de forma inata. Isso é a cara de Sócrates, né? De maneira alguma, as igrejas e seus líderes poderiam deixar um conhecimento como esse tão profundo acessível a todos, pois afinal o que interessava mesmo era manter o controle da população. Ou seja, para a igreja eles tinham que ter quantidade e não qualidade, ao contrário dos gnósticos. Ao permitir que só alguns evangelhos fizessem parte da Bíblia, o objetivo era um só: manter a autoridade e explorar o medo do desconhecido das pessoas, pois a ignorância de um povo é a ferramenta mais efetiva no processo de manipulação. A situação criada pelos formuladores da doutrina eclesiástica rejeitaram praticamente em bloco a realocação espiritual, que teria garantido um acabamento seguro às construções teóricas, em favor de uma cristalização dogmática que não resistiu à passagem do tempo. As igrejas em geral vendem a ideia de Jesus como Salvador, que morreu por nossos pecados. Jesus não veio na terra para isso. Ele veio nos ensinar o caminho da salvação. Veio de modelo e guia com os exemplos que praticou. O Evangelho Gnóstico de Tomé vem desmistificar essa ideia de um Jesus Salvador e, através das lições ali contidas, nos ensinar que nossa salvação depende exclusivamente de nós, pois somos os artífices de nossa própria libertação espiritual. Já lemos isso em algum lugar, né? Para os gnósticos, a matéria é má em si, e em si é inútil. E mais, a matéria corporal não pode de forma alguma receber influência do espírito ou estar a este ligado e em comunicação. Essas ideias gnósticas, que podem, mesmo que em vestígios, ser encontradas em Platão, darão muita discussão na elaboração por parte dos teólogos cristãos, da teologia cristológica e da salvação do ser humano. Então, não foi a gnose que se tornou cristã, e por isso não aceitou ser considerada como heresia. Ela apenas encontrou nos ensinamentos de Jesus conceitos universais consistentes com os postulados básicos, indispensáveis ao processo de autoiluminação, espinha dorsal de suas aspirações. Os gnósticos encontraram em Jesus o ser que já chegaram aos patamares superiores dessa autoiluminação. Não o viam como o Salvador, mas entendiam a sua mensagem como a salvadora. Mensagem de libertação pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também conhecemos bem essa frase, né?
Eles dividem, olha que interessante, a evolução dos seres humanos em 3 ordens: os ilíacos, ou materiais, os psíquicos, que são aqueles que ficam meio lá, meio cá, e os pneumáticos, ou espirituais. Conceitos conhecidos de Paulo. Isso foi outra coisa que eu achei interessantíssima, porque há autores que consideram que Paulo de Tarso é o precursor do gnosticismo, por causa das ideias dele. Eles descobriram o valor do elemento espiritual ou psíquico no ser humano e no universo. Por isso Jung tinha interesse nos fenômenos. Como Jung tinha interesse nos fenômenos psíquicos, deram para ele de presente o Códice Jung. A visão cosmológica é caracterizada pela existência de um reino de luz, que é o próprio Deus, bom, mundo celeste, em constante oposição com o que ele chamaria de um Deus mau, aí com letra minúscula, que é o mundo da matéria. Então, gente, a primeira parte desse livro vai explorar todo o gnosticismo. Hermínio traz para a gente muitas coisas desse material, né, que foi encontrado, e ele não só informa, como também opina bastante, fazendo essas correlações com o espiritismo, e com o cristianismo, com o que a igreja fez, e traz para a gente, então, essa parte espiritual. Na segunda parte do livro vem outra coisa muito interessante. Hermínio nos traz a possível identidade de Tomé. De quem? Não, Tomé. Não é o Tomé que a gente pensa assim que lê, né? Aquele que não acreditava, só vendo. Porque Dídimo, Judas, Tomé, significa gênio. Não é um nome próprio, Dídimo e Tomé. Tá? Eles não são nomes próprios. São, cada um na sua língua, significa gênio. Ele conclui, o Hermínio, eu não vou contar como ele conclui, vocês leiam, que seria Judas Tadeu, conhecido como Tomé no Oriente. Isso me fez lembrar de uma outra linha também, que fala que Jesus foi para o Oriente. Aqui, em outros livros que eu li, gênio aqui não significa que fosse irmão gênio consanguíneo. Gênio no sentido de ser um espelho, ou seja, aquele que era igual a Jesus no seu proceder, no seu, enfim. Ou seja, ele teria ido para o Oriente levar essa ideia do cristianismo, né? Mas que Hermínio diz que era irmão consanguíneo de Jesus. O autor traz essa discussão em outro livro seu, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E por fim faz uma releitura dos Logia, que são impressionantes. São 114 Logias que nos chegam, como eu falei, 1600 anos após longo silêncio e reclusão, e nos proporcionam meios para uma realista reavaliação do cristianismo que chegou até nós. E aí isso aqui já é por minha conta, né, fiz algumas observações. O manuscrito mais antigo dos evangelhos canônicos, né, é atribuído a Marcos, no ano 60 depois de Cristo. A maioria das outras cópias mais antigas datam entre 150 e 250 depois de Cristo. Estudiosos atribuem o Evangelho de Tomé em torno de 50 depois de Cristo. Mais da metade do Evangelho de Tomé se assemelha aos do Novo Testamento. Então, se ele é herético, se ele é falso, se ele é apócrifo, como declarou Irineu 180 anos depois de Cristo, ou então ele é uma Bíblia inventada, como alguns também declaram, então os canônicos também são. Portanto, o que a maioria dos cristãos aceitam como cristianismo não representa a totalidade dos ensinamentos de Jesus. Por séculos, entre 150 e 350 depois de Cristo, pessoas como Tertuliano, Irineu, Eusébio e outros decidiram por todos nós o que tínhamos de direito a ter acesso e tentaram destruir todo o resto. Os gnósticos ficaram com a busca do autoconhecimento, o conhecimento libertador, com as práticas mediúnicas, as prioridades espirituais qualitativas, em oposição ao poder terreno, que precisava de quantidade e prometia a salvação pela adesão ao sistema, sem o esforço do autoaperfeiçoamento. Então, leiam, porque é assim de enlouquecer. As logias são assim, você lê quase tudo, tá?